Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante que a gente percebe usando bastante perfis de redes sociais como o Facebook. Tá? Uma coisa muito importante de se compreender quando a gente publica conteúdo no Facebook é o que esse conteúdo gera. Então tem conteúdos que realmente geram muita interatividade, as pessoas interagem com esse conteúdo publicando, compartilhando, escrevendo comentários e então é importante entender também que tipo de conteúdo que a gente quer compartilhar e comunicar. Então uma grande parte da internet, uma grande parte do Facebook é dependente de grupos, então os grupos são uma parte muito grande do que representa a comunicação na internet em troca de informações com pessoas desconhecidas. Então a gente pode não conhecer a pessoa, mas a gente pode ter um relacionamento com o local, Por exemplo, um grupo que seja sobre vizinhos da sua cidade, vizinhos do seu bairro. Então, esses grupos permitem que pessoas se agrupem nesses grupos, entrem nesses grupos e comecem, então, a ver a publicação do outro sem que eles sejam amigos, sejam conectados. Então, é um local ideal para, por exemplo, fazer propaganda. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é o seguinte, que existe uma coisa chamada clickbait. E eu vou mudar um pouco essa ideia. O clickbait é algo que te chama a atenção por alguma coisa absurda ou por alguma coisa realmente fantasiosa, alguma coisa que mexe com o teu imaginário ou com os teus sentimentos para que tu clique nela. Agora, existe no Facebook o que a gente pode chamar de comment bait, é uma isca para tu comentar. E o que é isso, na prática? A gente vai ver, se você acessa o Facebook, você deve já ter visto alguns memes que algumas pessoas postam que são às vezes absurdos, Principalmente assim quando a gente vê conteúdo assim dessa direita ultraconservadora postando absurdos tremendos, informações e geralmente memes que contêm informações que estão ou equivocadas, ou enganadas, ou que tem alguma mensagem de apoio irrestrito a algo absurdo. Então isso é um bait, é uma isca. O que isso faz acontecer? Faz com que outras pessoas, como a gente, como você, comece a comentar aquilo ali, para informar como aquilo ali está errado, como é que pode alguém ter esse tipo de pensamento. Só que o resultado disso, gente, é que esse tipo de publicação acaba então ficando sempre no topo das postagens, porque a forma como o Facebook trabalha a publicação é justamente a publicação que mais foi comentada ou que mais recentemente foi comentada vai para o topo das publicações. Então a gente tem como, por exemplo, reviver até mesmo publicações de 5, 6 anos atrás ou de 1 ano atrás, simplesmente por entrar na publicação e começar a comentar ela. Então isso é muito importante de entender, porque isso é uma estratégia. Quando a pessoa publica algo ali, vamos supor, apoio irrestrito ao Bolsonaro, fim do STF, alguma coisa absurda, Aí, o que a gente vê? As pessoas indo ali comentar, mas como que tu pode ainda apoiar esse presidente incompetente? Ou como que tu pode ser contra a democracia? Ou criam realmente verdadeiros debates dentro dessa publicação. E o que isso faz acontecer? Isso faz com que essa publicação se mantenha no topo e as outras publicações que têm informações realmente pertinentes de como, por exemplo, está indo mal a questão da Covid, como que está indo mal a reputação do presidente, ou até mesmo como as outras entidades estão atuando para impedir que certas ações desse nosso presidente no Brasil sejam perpetradas, que aconteçam as coisas que ele quer, liberar armas, fechar STF, manifestações de fanáticos, enfim. Então, todas as informações que poderiam estar e deveriam de estar em maior e mais amplo destaque acabam ficando para baixo por causa que as pessoas ficam comentando dentro das publicações que são
comment baits. É muito importante se dar por conta disso, que quando a gente tem que decidir, gente, o que a gente vai comentar, e quando a gente comenta, que seja dentro de uma publicação, de uma informação que seja realmente pertinente, que seja de uma fonte boa e pertinente pro grupo. Não importa corrigir aquele indivíduo, tá? O que importa mesmo é assegurar que as informações de boa qualidade e que realmente tem um precedente ou uma ideologia ou uma moralidade, pelo menos, de boa qualidade, ela fique em primeiro lugar. Então, procurem evitar publicar coisas que fiquem dando ibope, né? Que fiquem dando atenção para as cagadas do presidente. Quem se interessa, esse cara só faz cagada, não importa mais o que ele falou, o que ele disse, o que ele vai, sabe? É irrelevante. É tudo que vem dali, tudo que vem da presidência do Brasil, nesse momento, infelizmente, tá? É lixo. Então, o que a gente tem que publicar, o que a gente tem que comentar, o que a gente tem que manter no topo das informações nos grupos, são as informações que realmente fazem a diferença, que são as ações, as medidas que estão sendo tomadas para prevenir, por exemplo, a disseminação do Covid, as informações que demonstram ações que estão sendo tomadas para impedir que esse presidente continue eleito, ou sua chapa, ou qualquer manifestação que seja contra esse governo, realmente, então, tenha visibilidade. A gente não pode, então, se perder na emoção de ver algo absurdo postado por algum bolsominion, ou até mesmo por algum robô, e ficar ali, então, dando ibope para aquela ideia, porque para as outras pessoas, aquela publicação vai estar sempre no topo, vai estar sempre no topo, sempre no topo. Então a gente tem que começar a botar publicações que são realmente pertinentes, que realmente fazem a diferença para elas ficarem no topo. Vocês vão perceber que existe uma grande quantidade de publicações que são feitas, às vezes por uma ou duas pessoas num grupo, mas que todas elas têm essa característica de ser comment bait. Elas fazem com que várias pessoas acabem se revoltando e indo ali comentar nelas para tentar corrigir aquela pessoa. Em vez de se dar por conta que ao fazer isso, ao comentar, você vai estar, na verdade, perpetuando aquela publicação cada vez mais no topo do grupo e cada vez mais pessoas vão acabar acessando essa informação. Então isso é muito importante, tá, pessoal, se dar por conta, porque é preciso ter uma espécie de apagão de estupidez na internet brasileira. Quanto mais os bolsominions e quanto mais essas pessoas aí fascistas e de ultradireita continuarem espalhando esse tipo de informação e se verem no topo dos grupos, mais elas vão achar que estão no caminho correto. E essa não é a realidade. Como vocês mesmos já devem ter visto aí as campanhas, né? Por exemplo, somos 70%, né? Na verdade, provavelmente somos bem mais de 70% do Brasil que é contra esse governo absurdo que a gente está presenciando e tendo que, então, combater, né? Então, a realidade é essa, que a gente tem que tomar cuidado em cada ato, em cada momento. A gente não pode se deixar tomar pela emoção de ver uma publicação absurda e ali e comentar aquela publicação e acabar por esse ato de comentar uma publicação absurda, a gente acabar, então, tornando essa publicação mais relevante do que as publicações que deveriam ser as mais relevantes dentro de cada grupo. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.